A gente vai falar agora de Palmeiras e Coritiba, ou Coritiba e Palmeiras, né? Até porque o jogo é no Major Couto Pereira, lá na cidade de Curitiba, na capital paranaense. O Palmeiras que, assim, terminou a temporada da melhor maneira possível, né? Melhor dizendo, né? Terminou a primeira parte da temporada da melhor maneira possível. Líder do Campeonato Brasileiro, 41 pontos conquistados em 18 jogos, uma campanha brilhante. 12 vitórias, 5 empates e apenas uma derrota até agora no campeonato. Realmente uma campanha de saltar os olhos do time alviverde antes da pausa para a Copa do Mundo, né? O Palmeiras que com esses resultados chegou nesse período com 7 pontos de vantagem em relação ao Flamengo. Tá certo que o Flamengo tem um jogo a menos ainda no Brasileirão, mas ainda assim o Palmeiras abriu 7 pontos para o segundo colocado, é uma vantagem considerável para o segundo colocado. Para o jogo de hoje, o João Martins, né, não é nem o Abel Ferreira que vai comandar o time, porque o Abel Ferreira está suspenso. O João Martins tem alguns desfalques para essa partida. O Giai sofreu uma entorse no tornozelo direito, fica de fora do jogo. Felipe Anderson com um edema na coxa esquerda também está fora, né? Inclusive a gente até falou durante a semana que o Felipe Anderson ele foi poupado dos treinos, estava fazendo um controle de carga e tudo mais. Por conta desse edema na coxa, ele fica de fora da partida. O Vitor Roque, que participou das atividades ao longo da semana, treinou junto com o elenco, participou de jogo-treino, não vai para o jogo. Ainda vai concluir o seu processo de transição física. Ele que teve um problema no tornozelo aí ao longo dessa primeira parte da temporada e agora vai nesse processo de transição física para buscar o seu melhor preparo, pensando na segunda parte desse ano de 2026, então ele fica fora do jogo de hoje. O Alan e o Paulinho, ambos suspensos pelo STJD, ficam de fora da partida, também são desfalques do Palmeiras. O GFT, com uma cirurgia no joelho, vai desfalcar o time pelo restante da temporada e o Flaco Lopes também não vai para o jogo de hoje. Ele tá curtindo férias aí, né, depois da campanha da Argentina na Copa do Mundo. O Flaco que vai aproveitar esse tempo aí. Muita gente vai falar, férias, por que não sei o quê? Eles não tiveram o devido período de férias no final do ano, gente. Não deram os 30 dias do final da temporada passada para o começo dessa temporada. Então tem que dar esse período, não tem discussão. É CLT, é regra, os caras precisam tirar férias, independente da situação. O Flaco mal jogou na Copa do Mundo, é bem verdade, mas ainda assim precisa tirar férias e vai tirar esse período agora, né? Vai tirar esse período de férias agora, por isso ele desfalca o Palmeiras. Com essas ausências, com esses desfalques, uma provável escalação do João Martins para o jogo de hoje tem Carlos Miguel no gol, Kelvin na lateral direita, uma zaga composta por Gustavo Gomes e Murilo e o Arthur jogando na lateral esquerda, podendo ser o Piquerez, né? O Piquerez está voltando ainda, também passou por um processo de lesão esses tempos atrás, tá aos poucos retornando, pode ser que ele fique como titular na partida de hoje. Mais à frente, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Lucas Evangelista na composição do meio-campo. O ataque deve ter Arias, Maurício e Ramon Sosa. Esse então deve ser o time do Palmeiras para esse jogo de hoje. O Alexander Barbosa não deve começar como titular, mas deve pelo menos estar à disposição do João Martins. O adversário do Palmeiras é um adversário que vem fazendo um bom campeonato até agora, viu? O Coritiba é o 7º colocado com 26 pontos conquistados. Até a pausa para a Copa do Mundo, a campanha do Coxa era de 7 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. O Coxa que fez alguns jogos amistosos aí também durante essa pausa para a Copa do Mundo, fez alguns jogos treino. O técnico Fernando Seabra tentou utilizar desse período de pausa aí para ajustar o time pensando no retorno do campeonato. O Coritiba que deve ir para o jogo de hoje com Pedro Rangel no gol, Tinga, Thiago Kozer, Jaci e Bruno Melo na defesa. Mais à frente, Thiago Santos, Sebastião Gomes e o Josué. E no ataque, Lucas Ronier, Breno Lopes, ex-jogador do Palmeiras, e Renato Marques. Esse deve ser o time do técnico Fernando Seabra para o jogo de hoje. Apita a partida Anderson Daronco, do Rio Grande do Sul, e a partida vai ser transmitida pelo Amazon Prime, tá, gente? Então, quem tem o Prime Video, vai poder assistir o jogo. Caso você não tenha, não tem outra opção. Essa é a opção, mas também não é muito caro não, viu? Acho que papo de R$10 aí você consegue assinar o Prime Video
Não só para acompanhar o jogo, mas também para acompanhar outras coisas. Não é propaganda não, tá? Só tô dando um toque para você, torcedor, para você assistir o jogo de hoje, tá certo? Então a partida tem transmissão no Prime Video a partir das 7h30 da noite. Vou te falar que não é um jogo fácil pro Palmeiras não, viu? Acho que vai ser um jogo, de certa forma, complicado. O time do Coritiba é um time que vem fazendo um campeonato interessante, não à toa tá na 7ª colocação, joga bem no Couto Pereira. Inclusive, deixa eu até pegar aqui a campanha do Coritiba jogando no Couto Pereira, jogando em casa para passar para vocês. Mas assim, é um time chato, cara. É um time difícil, não é um time que vai ser fácil pro Palmeiras. Deixa eu até pegar aqui, ó. O Coritiba jogando nos seus domínios. Ah, não tem uma campanha tão boa não. Na verdade, a campanha do Coxa é melhor jogando fora, tá? Falei besteira, confundi as coisas aqui. Jogando em casa, o time do Coritiba é o 17º. Tem uma das piores campanhas do campeonato brasileiro. Então pode ser uma chance importante pro Palmeiras, né? O Coritiba tem feito boas campanhas, tem feito bons jogos jogando fora de casa, né? Fora de casa, a equipe tem a 4ª melhor campanha do campeonato. Então, com 10 pontos, com 14 pontos conquistados em 10 jogos. Agora, jogando nos seus domínios, são 8 jogos e apenas 12 pontos conquistados. É um dos piores mandantes do campeonato, a equipe do Coxa até o momento. Deixa eu ver quantas vitórias o Coritiba teve jogando em casa. Cara, foram 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas da equipe do Coritiba até agora jogando dentro dos seus domínios. Mas mesmo assim, não vejo um jogo fácil pro Palmeiras não. É um time chato esse time do Coritiba. Fernando Seabra é um bom técnico, é um técnico que eu gosto bastante. Fez um trabalho bastante interessante no Red Bull Bragantino, no Cruzeiro também em um determinado momento, mas ainda precisa dar aquele punch na carreira para subir mesmo de vez. Então ele precisa fazer com que isso aconteça, né, dentro do Coritiba. Vai fazer um jogo difícil, vejo eu. Acho que vai ser um jogo complicado lá no Major Couto Pereira. Entretanto, o Palmeiras é favorito. É favorito e digo mais. Tenho falado aqui, o Palmeiras está entre os favoritos para conquistar tudo esse ano. Eu acho que é um time bastante equilibrado, é um time que tem peças muito boas na defesa, no meio e no ataque. E um técnico que, por mais que eu discorde, por mais que eu não goste muitas vezes da postura dele, é um baita de um treinador. É um baita de um treinador, o Abel Ferreira. Isso aí é indiscutível para mim. O cara que ano após ano consegue manter a equipe dele brigando por títulos não é para qualquer um. Por mais que tenha investimento, por mais que tenha dinheiro e tudo mais, para fazer isso, o cara tem que ser muito bom. E o Abel Ferreira é bom demais. Eu acho ele um cara arrogante, muitas vezes mal educado com a imprensa, tem um comportamento que eu não gosto, é um comportamento que me incomoda muitas vezes na beira do campo, mas cada um é cada um, isso aí é da parte dele. Agora, analisando futebol, bola, é um cara que é espetacular e consegue fazer esse time do Palmeiras a todo tempo estar brigando por alguma coisa, estar brigando por algum título. E acho que vai ser assim até a reta final do Campeonato Brasileiro. Tava falando aqui da campanha do Coritiba em casa, o Palmeiras é o melhor visitante até agora do Brasileirão. São 9 jogos atuando fora de casa, 18 pontos conquistados, cara. 5 vitórias, são 3 empates e apenas uma derrota até agora do Palmeiras, jogando fora dos seus domínios. É uma campanha muito forte, muito consistente do time do Palmeiras jogando fora do seu estádio, fora do Nubank Park ou da Arena Crefisa Barueri. De qualquer forma, é o time que consegue fazer bons resultados jogando fora dos seus domínios.